Com 19 anos já tinha sido presa 22 vezes. Começou no tráfico aos 8 anos e aos 13 já tinha matado uma pessoa. Mas antes de continuar, já me segue nas redes sociais que a gente pode interagir um pouco mais. Infelizmente, o mundo do crime está cada vez mais recrutando pessoas, inclusive mulheres que marcaram a sua história de forma negativa. E hoje você verá o caso de uma mulher que tocou o terror na cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela era tão temida pelos moradores que nem mesmo eles tinham coragem de olhar para o rosto dela, sendo chamada de Ruivinha do Crime. Sara Carolina da Silva Souza nasceu em Betim. Ela cresceu em uma região dominada pela criminalidade. Sobre sua família quase não há notícias. O único que soubemos de sua existência era o de seu irmão, que inclusive ela tentou matá-lo, que é uma coisa que explicaremos um pouco melhor no final do vídeo. Sua infância foi bastante conturbada, afinal sua família tinha poucas condições financeiras, e foi nesse cenário que ela teve contato com a criminalidade. Logo ainda, quando ela não tinha nem 12 anos de idade, ela foi utilizada como aviãozinho por traficantes de maior renome na região onde ela morava. Afinal, pois caso ela fosse pega, ela não seria presa por conta de ser menor de idade. E durante a sua vida, ela foi presa pelo menos 22 vezes, sendo a primeira delas aos 13 anos por porte ilegal de arma. 2 anos depois, foi apreendida por suspeita de matar uma jovem de 19 anos chamada Graciele Priscila Pereira Gonçalves. O primo e o namorado da vítima presenciaram o ataque. O motivo seria uma vingança em relação à morte de um amigo de Carolzinha que teria morrido anteriormente. No mesmo dia da apreensão, em entrevista à reportagem de O Tempo, o delegado disse o seguinte, abre aspas, mesmo tão nova, ela já é braço direito do traficantes do Morro Vermelho. O que chama a nossa atenção é a disposição que ela tem para o crime. Quando tem alguém para matar, é ela quem faz o serviço. A comunidade tem medo de delatá-la porque ela sempre ameaçou quem a entregou. O crime chocou a região de Betim e a cidade como um todo, pela idade e brutalidade da pessoa que o havia cometido. Aos 15 anos, Carolzinha já era considerada matadora do tráfico. Ainda adolescente, a garota era suspeita de pelo menos 5 vídeos. Aos 16 anos, teria supostamente vazado um vídeo que ela teria relações com 3 traficantes ao mesmo tempo. Inclusive, na época, ela postou no Facebook falando que não ligava e que quem ficasse falando sobre aquilo ia levar bala. E inclusive, falando em Facebook, ela adorava postar fotos e a sua vida no Facebook. As pessoas tinham medo dela e não tinham nem mesmo coragem de olhar nos olhos dela. Em sua página no Facebook, Carolzinha sempre procurava reafirmar o poder que ela tinha no mundo do crime. Em uma das postagens, a jovem legendou uma foto com a frase: "Meu jeito não muda, é apenas uma maneira de dizer que chefe é chefe, né, pai?" Sempre cercada de amigos e namoradas, a criminosa gostava de ostentar em fotos de festas e viagens. Inclusive, o seu relacionamento com outras mulheres foi algo de bastante debate. Afinal, algumas delas ficaram famosas após a morte de Carolzinha. Ela era uma garota que gostava de namorar mulheres diferentes a cada semana. Carolzinha era conhecida como chefe de uma gangue do bairro Morro Vermelho, em Contagem, na região metropolitana da Grande BH. Carolzinha cobrava os moradores o prejuízo que tomava em ações da PM. Por exemplo, se a corporação tivesse tomado um prejuízo de R$ 5.000, quem teria que ressarcir seriam os comerciantes. E isso, galera, não é uma coisa que eu tô falando, é uma coisa que policial que estava envolvido no caso disse. Nos registros da PM, Sara Carolina tinha detenções por tentativa de homicídio, roubo, posse de arma, tráfico de drogas, direção perigosa, desacato e agressão. A juíza Valéria Rodrigues, da Vara Infracional da Infância e Juventude, analisa que Carolzinha fugia do perfil de líder de gangue. Abre aspas. Em BH, as jovens envolvidas com crime têm outro perfil. São brigas de escola, desavença familiar. Quando entra por tráfico, é porque foi usada pelo namorado que tinha drogas. Mas é raro que quando tomam a iniciativa, uma diferença muito grande quando são líderes. Inclusive, Carolzinha, diferente de algumas pessoas que nós já falamos aqui no canal, entrou no crime porque ela desde cedo já tinha sido inserida nesse mundo. Ela optou por entrar nesse mundo porque ela quis entrar mesmo. Inclusive, ela fazia questão de demonstrar a sua vida criminosa. Porém, como eu disse no começo do vídeo, ela já tentou matar o seu próprio irmão. Segundo um oficial do 33º Batalhão da PM, ouvido pelo R7, a líder da gangue já teria tentado matar
o próprio irmão. A causa provavelmente seria de que ele estaria cobiçando o posto que a sua irmã teria conquistado na organização criminosa. Ela era muito antipatizada na comunidade, tirada, agressiva, dava coronhada nos outros, mandava matar, e se não mandava, ia lá e fazia. Carolzinha fugia do perfil de chefe de gangue. Seus antes costumavam ser respeitados na área dominada e tentar conquistar os moradores, entre aspas. Sara Carolina era temida pela comunidade do Morro Vermelho. Inclusive, galera, se liga nesse relato que eu encontrei. Um vendedor daquelas barraquinhas que vendem água, suco, essas coisas. Ele, certo dia, tinha encontrado com ela. Ela pediu uma bebida pra ele, vendeu, foi pago e tudo certo. E isso na Praça da Jabuticaba, em Contagem. Com o vendedor sabendo quem ela era, ele decidiu se afastar dela e observar de longe o que ela ia fazer, pois ela estava acompanhada com outros menores de idade. E logo em seguida, não muito distante dali, em um cruzamento, ela parou um carro junto com os outros menores de idade e roubou. E foi embora. Mas uma coisa que parece que tá indo embora é que você não deixa like no vídeo. Deixa um like aí agora, vai. Daí. O maior tempo de prisão foi no dia 7 de dezembro de 2014 até o dia 21 de janeiro de 2015 no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional, Ceresp, em Belo Horizonte. Porém, ela chegou perto demais do sol e o dia de sua morte finalmente chegou. Tudo começou quando acontecia um baile funk que estava tendo um som muito alto. Moradores em volta ligaram para a polícia para ela tentar resolver aquilo. A polícia foi até lá para abaixar o som e lá estava Carolzinha. E com isso, com os policiais já sabendo do histórico dela, mandaram ela ser revistada. Nisso, ela teria ainda cuspido na cara dos policiais e grito na cara deles dizendo: vocês não valem nada. Curiosamente, ela foi liberada. O som foi abaixado e a polícia foi em volta. Mas não acabou por aí. Depois disso, novamente, o som foi aumentado e a polícia, novamente, uma segunda vez, foi chamada. Porém, enquanto a polícia ainda estava na rua, Carolzinha estava na garupa de uma moto em movimento e atirou 10 vezes contra os policiais. Um policial acabou sendo ferido e o outro tomou um tiro no peito, mas nada aconteceu com ele, pois ele estava de colete. Ela fugiu do local, porém foi aí que ela encontrou seu fim. Dado as circunstâncias, os policiais conseguiram avisar a outros policiais da região e ela foi encontrada. Com isso, houve um intenso tiroteio em que ela tomou um tiro na perna e um na barriga. O motoboy que estava com ela conseguiu fugir. Ela chegou a ser socorrida, porém morreu na UPA do bairro Teresópolis. A confusão começou neste bar na Avenida Tapajós, no bairro São Caetano, em Betim. Os policiais estavam fazendo abordagens no bar, onde acontecia uma festa com funk e pagode. Uma das pessoas que estava lá dentro era Sara Carolina da Silva de Souza, a Carolzinha, conhecida pela PM por envolvimento com drogas e roubo. Os militares deixaram o local, mas foram chamados novamente e voltaram por causa do barulho. Nesse momento, a jovem, que também havia ido embora, passou na garupa de uma moto, sacou uma pistola 380 e deu 10 tiros contra os policiais. 2 foram atingidos, um deles no peito. Esta foi a viatura atingida pelos disparos. Havia marcas dos tiros, os vidros ficaram estilhaçados. Carolzinha foi encontrada por uma outra viatura na mesma região. De acordo com a polícia, na hora da abordagem houve troca de tiros e a jovem foi baleada. Ela foi socorrida, mas morreu na UPA do bairro Teresópolis. As fotos do seu corpo foram vazadas no IML. Ela tinha 19 anos quando morreu. Quando morreu, vizinhos e conhecidos comemoraram a sua morte. Com a morte de Carolzinha, a polícia acredita que o irmão dela, Diego de Souza, tenha assumido o controle do Morro Vermelho, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Amigos de Carolzinha postaram mensagens de luto pela morte no Facebook, enquanto que ao mesmo tempo houve comemorações por parte de sua morte. Bom, pessoas, esse foi o vídeo de hoje. Fontes estão aqui na descrição. Eu crio um Seja Meu aqui no canal. Se inscreva e até o próximo vídeo.